Uma casa de apostas feita por paranaenses para paranaenses. A Bplay Paraná chegou para te entregar as melhores odds, os melhores mercados e, óbvio, muito Atlético Paranaense. Espero você lá pra gente poder se divertir junto. Salve, 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 rapaziada. Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Dia de furacão. Dia de Atlético, o Furacão volta a campo depois de perder para o Cuiabá e se criar uma certa situação de um desgaste acima da média em relação ao técnico Maurício Barbieri, que tá numa corda bamba, tá não sei, numa situação ali realmente muito complicada e dificilmente a gente vai ver o técnico Maurício Barbieri, eu acho que chegar no retorno da Série B, assim. Eu acho que o cenário hoje é muito mais propício para uma demissão do Barbieri. Mas se ele quiser manter o trabalho dele, se ele quiser continuar sendo técnico do Clube Atlético Paranaense, não tem muito segredo. O técnico Maurício Barbieri vai ter que começar a ganhar jogos, começar a convencer, começar a acertar em alguns pontos que ele não vem acertando. E ele vai para um cenário de mudanças que podem ser consideradas mudanças radicais, né? As mudanças que o Barbieri ele opta para esse jogo contra o CRB não são mudanças simples. Não sei se vocês vão saber de todas a partir do momento que esse vídeo for pro ar. Mas eu acho que tem algumas mudanças ali que vão surpreender bastante o torcedor do Atlético. Mas uma que eu comemoro aqui com vocês e que eu acho muito necessária, e a gente conversou sobre isso ao longo da semana, é em relação ao Isaac. O Isaac entra no ataque do Atlético, o Isaac vai ser titular no ataque do Atlético. E pra mim fica muito claro que a gente tava precisando de mais agressividade. Eu acho que a opção pelo Isaac representa exatamente disso. A imprevisibilidade, a agressividade, 1 contra 1. Se você quer ter sucesso na Série B, você precisa ter um time com jogador dessa característica. Não adianta. Assim, é óbvio que, não é só ele sozinho. Você precisa da criatividade do Zapelli, que vai ser titular. Você precisa dos gols, que eu acho que Kardec e Luiz Fernando podem te entregar. Do próprio talento do Velasco, mas essa agressividade, esse jogo incisivo, é algo inegociável na Série B. E se tem um jogador que pode entregar isso pro Atlético, esse jogador é o Isaac. E quando a gente fala sobre o Isaac, eu acho que a gente entra num cenário muito legal, que é quase que uma cápsula do tempo. Porque ao mesmo tempo que a gente está falando do presente, a gente de alguma maneira fala sobre o futuro. E é muito importante nesse momento de tantas dúvidas, a gente ter um mínimo de perspectiva de futuro. Porque se o trabalho do Barbieri não nos transmite essa esperança de um futuro, de uma sequência, o Isaac oferece uma expectativa muito grande de ser um dos grandes acertos do setor de scout ao longo do ano, para que daqui a pouco a gente consiga ver um Isaac rendendo numa Série A, em competições internacionais, que o Atlético cresça e que o Isaac cresça junto com a gente. E eu acho que o Isaac ele tá dando um recado muito claro. Não tem como tirar ele do time titular. No momento que ele chegou cheio de desconfiança do Fluminense, ele assume a vaga no time contra a equipe ao longo do Campeonato Paranaense. Acho que foi inclusive no Clássico Atletiba que ele assume a vaga de titular. E se torna titular durante um bom tempo, aí acaba ficando suspenso, tem uma lesãozinha ali. Entra Velasco e Luiz Fernando, mas ele em algum momento assume a vaga de titular. E agora no início do Campeonato Brasileiro também. Começa com o Velasco e o Luiz Fernando, mas assim, o Isaac ele assume esse papel de titular do Atlético ao natural. Então acho que ele tá deixando um recado muito claro pra temporada. É um jogador de muito potencial, mas já entrega no presente e vai ser difícil ficar barrando. Até quando a gente entra no campeonato, com um bom momento do Luiz, com um bom momento do Velasco, a gente conversa, a gente fala, puta, beleza. São dois jogadores que estão bem, são dois jogadores que estão performando bem, mas o Isaac, cara, ele vai continuar brigando. Então, assim, é um garoto muito talentoso, é um garoto que me faz ter mais confiança para esse jogo contra o CRB, que os momentos que o Atlético for dominante, eu acho que não tem como negar que esses momentos ao longo da partida, eles existiram contra a Paysandu, contra a Criciúma e contra o Cuiabá, o Atlético vai ser um time mais eficiente. E é isso que eu queria conversar com vocês, assim. Porque ter mais agressividade significa, na teoria, chegar ao gols mais vezes. Então o Isaac ele tem a missão de, quando o Atlético estiver lá martelando, ele gerar situações para que o Atlético não faça um gol, para que o Atlético possa fazer 2, para que o Atlético possa fazer 3.
E eu acho que é muito legal a gente ter esse cenário porra, de um Atlético em cima pressionando com o Isaac em campo, porque vira um cenário muito de ataque contra a defesa, né? Vira um cenário muito de um ataque tentando se impor, e no caso o Atlético, contra uma defesa muito fechada. O Isaac é esse cara que abre campo. O Isaac é esse cara que num lance, numa finalização, gera algum perigo e desse perigo sai o gol. Lembrando, nessa Série B já são 2 participações em gol. Tanto o gol da vitória contra o Paysandu, tanto o gol da vitória contra a equipe do Criciúma tiveram ali a participação do Isaac. Então, a imprevisibilidade me pega muito também, assim. A imprevisibilidade eu gosto muito. Eu acho que você precisa ter atacante com essa característica, independente da situação do teu time. Seu time, ele pode ser tudo, menos um time burocrático, ainda mais quando seu time tem a bola, ainda mais quando você carrega esse jogo mais propositivo, ainda mais quando você comanda esse jogo mais propositivo, não adianta. Se você tem aquele jogo que muitos momentos pode até ter vários pontos positivos, mas ser um jogo muito batido, ser um jogo muito previsível, cara, é a pior coisa que pode acontecer. É o pior cenário que pode acontecer. Então, assim, eu tô muito ansioso pela titularidade do Isaac. Eu acho que de todas as mudanças, o Isaac é a que me traz mais esperança da gente ter algo diferente. E a gente volta a entrar naquela conversa qualitativa. É o jogador que traz mais esperança de trazer qualidade que pode desequilibrar. Então eu tô na expectativa positiva de talvez o melhor reforço da temporada, assim. Em perspectiva presente, futuro, Abraão e Isaac são 2 jogadores que me fazem, assim, brilhar o olhinho pra entender o que esses caras eles podem vir a ser. Me faz brilhar o olhinho e entender o que esses caras eles podem entregar a curto, médio e até longo prazo vestindo a camisa do Atlético, mas você precisa de um contexto de evolução. E o Atlético precisa melhorar. Então, assim, não acho que seja a solução do técnico Maurício Barbieri a melhor solução do mundo de sair mudando meio time. Mas existem algumas mudanças que são, cara, podemos chamar de mudanças óbvias. E eu acho que no final das contas a entrada do Isaac é uma mudança óbvia. Eu espero que hoje a gente ganhe, cara, porque se não ganhar, tanto em questão de tabela, já que a gente tá enfrentando o líder da competição até agora, mas quanto em questão de clima vai ficar muito difícil. Aí a gente entra naquele cenário todo de mudança de treinador e tudo mais. Eu não que o técnico Maurício Barbieri não mereça ser questionado, mas esse processo repetitivo pra caramba que o Atlético vive, no final das contas, é um processo que eu, pelo menos, considero, puta, extremamente desgastante. Extremamente desgastante. Beleza, pessoal? Então é basicamente isso. Tamo junto, é nóis. Hoje tem live do jogo, espero vocês pra gente poder trocar ideia, assistir o jogo junto, aquele climinha intimista, gostoso que a gente divide aqui. Forte abraço. É nóis.